Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você assiste a resolução da quarta questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, o vestibular de 2026 para Medicina. Se você acabou de chegar por aqui, nesse vídeo você assiste a resolução da quarta questão, que é essa questão que está agora na sua tela. A questão número 4 nos trouxe o seguinte enunciado. O reagente de Nessler consiste em uma solução alcalina de tetra iodo mercurato de potássio. E aí tem uma fórmula. E é utilizado para avaliar o grau de deteriorização de carnes, pois forma um composto de coordenação de coloração amarela ao entrar em contato com o íon amônio, formados no processo de decomposição da carne. A formação do composto de coordenação ocorre de acordo com a equação que foi fornecida pela faculdade, pela instituição. E agora, o item A. Determine o valor do número de oxidação do mercúrio no reagente de Nessler. Então, vamos começar com essa etapa, calculando o número de oxidação do mercúrio nesse reagente. Bom, não tem mercúrio nesse reagente, mas tem mercúrio aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa substância aqui, que é o HgI4, tudo com NOx, junto, NOx geral, -2, tá aqui. Então, eu vou trocar a cor para ficar didático para você entender como é que calcula NOx. Aqui, entre mercúrio e iodo, o iodo está escrito na direita da fórmula. E toda vez que a gente tem um elemento da família 7A escrito na direita da fórmula, o NOx dele é -1. Então, NOx individual do iodo, -1. Aí você sobe fazendo vezes. Lembra das regras de como calcular NOx? Você não lembra? Vou deixar um link aqui para você assistir uma aula de como calcular NOx, quais são as regras que você precisa saber. Sobe fazendo vezes, -1 vezes 4, -4, tá aqui. O NOx total desse íon é -2, então tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso NOx total. Tudo tem que dar -2. Então, -4. Com qual número vai dar -2? Então, mais 2 é o número que falta para eu descobrir o NOx. Portanto, o NOx do mercúrio é um NOx mais 2. Então, respondendo a primeira parte do item A, determina o número de oxidação, que é o NOx do mercúrio nesse reagente. Então, o NOx do mercúrio é igual a mais 2. Feita a primeira parte do item A, bora para a segunda parte ainda do item A. Se você não está acostumado com provas de segunda fase da instituição VUNESP, saiba, ela sempre divide em A e B, e geralmente A tem 2 perguntas e B também. De vez em quando é uma pergunta só, às vezes é 3, mas a maioria das vezes 2 perguntas em cada item. Ainda no item A, sabendo que substâncias dos grupos carboidratos, lipídios e proteínas estão presentes na carne, qual desses grupos forma o íon amônio quando a carne sofre decomposição? Gente, fonte de nitrogênio é proteína. Então, tua resposta aqui, ó, proteína. Ó, só para eliminar as outras opções, carboidrato, tem carbono e água. Carboidrato, carbono hidratado, cancela carboidrato. Lipídio, lembra o que é um lipídio nas aulas de bioquímica? Aqui nos lipídios, ésteres, a função orgânica ésteres, e aí então tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Proteína, o que tem na proteína? Você lembra? Tem os aminoácidos. Olha o nome, aminoácido, tem o grupo amino, e o grupo amino, nessa reação descrita nesse item, vira o íon amônio. Então a resposta da segunda parte é que são as proteínas. É claro que quando você for elaborar a sua resposta, e você tem que fazer isso, tem que costumar responder as perguntas, não precisa ser uma resposta longa, mas também não precisa ser curta. Aqui, ó, sabendo que as substâncias dos grupos pipipipopó estão presentes na carne, qual desses grupos formam o íon amônio? Formam o íon amônio as proteínas presentes na carne. Fim dado o nosso item A, vamos para o item B, feito as 2 partes do item A. Item B. O que ocorre com o pH da solução quando os íons amônio, tá aqui, reagem com o íon tetracloromercurato. Então vamos olhar a reação, tá aqui, ó. O íon tetracloromercurato, que é esse aqui, quando reage com o íon amônio, olha a reação que acontece. É uma reação que gasta OH-. Então, olhando para a reação, o que acontece com o pH? Se durante a reação do amônio com íon tetraiodo mercurato, se ao reagirem, eles também acabam reagindo com OH-, eles retiram OH- do equilíbrio.
Então, deixa de ter o OH-. Lembra que o OH- define base? Então, deixa de ser básico. Se deixa de ser básico, o que acontece com o pH? O pH diminui. Quem que é o tetraiodomercurata? Esse cara que tá aqui, ó, tô pondo a flecha nele. Tá aqui o amônio. Quando eles reagem, amônio e o composto que tem mercúrio reagem, eles também reagem com o OH-. Então, ao reagirem, eles reagem com o OH-. Eles retiram esse OH- da solução. Se retira o OH-, deixa de ter OH-. E o OH- é o que define ser básico. Se tem menos base, começa a ficar ácido. E ácido tem pH baixo, por isso nós vamos responder que diminui o pH. Então, espero que você tenha entendido a lógica, mas a resposta é diminui o pH. Ainda no item B, calcule a massa de íon amônio em gramas presente em uma solução que consumiu, na reação, 3,54 vezes 10 a menos 4 gramas do tetraiodomercurato de massa molar que está aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Na letra B, estequiometria. Eu dou aula para 2 primeiras séries do ensino médio aqui na minha cidade, de 2 escolas diferentes. Total são 3 turmas. E nas 2 escolas que eu trabalho, eu estou dando aula de cálculo estequiométrico. E nesse momento, a gente está em outubro de 2025, as 2 turmas estão estudando cálculo estequiométrico. E veja só, as questões, elas trazem cálculo estequiométrico. Esse é um assunto muito importante para vocês, para todo mundo que está na primeira série do ensino médio. Mas é claro que esse canal é muito mais frequentado por quem está prestando vestibular, quem está na boca do gol já, para quem está o ano que vem está entrando na universidade. E então, olha só como era importante lá no seu primeiro ano você aprender bem aprendido cálculo estequiométrico. Então aqui é só cálculo estequiométrico, então eu vou descer a estequiometria da minha reação. Vou descer só que me importa, e só me importa amônio, tá aqui, o balanceamento dele é 1, tá aqui, então o amônio, o número de balanceamento é mais 1, e eu vou trazer a relação do íon amônio com o íon que tem mercúrio, que é esse aqui, Hg4, tudo isso, 2-. Acabei de passar pela semana de saco cheio, ó, aqui de uma mini férias, os números não estão escrevendo de modo muito claro. Aqui já ficou melhor. Perfeitinho. Agora, então vamos lá. 3 linhas para resolver cálculo estequiométrico, você lembra? Bom, se você não lembra ou se você não teve aula de cálculo estequiométrico, vou deixar um vídeo, ó, muito antigo. A minha aluna da primeira até falou: Gisele, seu vídeo é muito velho. É verdade, faz 13 anos que eu fiz um vídeo de cálculo estequiométrico. Monta 3 linhas, pega esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo é antigo, o método é o mesmo, não foi eu que inventei o método. Vamos lá. Linha, ixi, mol ficou exagerado. Linha de mol, linha de conversão e linha de exercício. Na linha do mol, nós vemos que a cada 1 mol de íon amônio, nós geramos 2 mols de íon que tem mercúrio. Perfeito! Qual que é a nossa pergunta? Calcule a massa em gramas de íon amônio. Então, debaixo de amônio, X, e o meu X vai vir em gramas. E debaixo de composto com mercúrio, 3,54 vezes 10 a menos 4 gramas. Aí lembra, tem que ver se precisa converter ou não. Para saber se precisa converter ou não, em cima e embaixo tem que ser a mesma unidade. Mol, grama, vai ter que converter. Vamos ver esse outro, ó. Mol, grama, vai ter que converter. Olha que legal, a questão te contou a massa molar desse composto, 708. Só tem que multiplicar por 2. Então vai ficar 2 vezes 708 gramas. E aqui a massa molar do amônio, ó. Nitro tem 14, hidro tem 1, 14 mais 4, 18 gramas, de íon amônio. Então, sua estequiometria tá aqui, ó. É aqui que você vai fazer a regra de 3. Então, o pessoal fala que química é só regra de 3. Isso não é verdade. Mas quando a gente tá falando de estequiometria, isso é verdade. Multiplicando aqui em cruz, nós vamos chegar aqui x é igual a 18, que multiplica 3,54, que multiplica 10 a menos 4. E tudo isso já vou passar dividindo por 2 vezes 708. Se você não é muito fã de conta, vou te passar uma dica que é muito frequente você ter que fazer conta e muito frequente em provas da VUNESP as questões terem números que são múltiplos. E uma sugestão que eu dou é dar uma olhada para ver se esses dois aqui não são múltiplos e executa seu cálculo e você vai chegar que x é igual a 0,045 vezes 10 a menos 4 gramas. Passando isso para notação científica, então vamos chegar em 4,5 vezes 10 a menos 5 menos 6 gramas. Esse é o seu gabarito.
Lembra que você precisa pegar tudo isso que está aqui pensado comigo e escrever e organizar aqui na sua folha de resposta. Entrega para o seu professor olhar como é que ficou o gabarito, a resposta dessas questões. Se você acabou de chegar por aqui e gostou de assistir esse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, conta pro YouTube que esse conteúdo importa para você e ele vai entregar mais o meu vídeo e vai ajudar a divulgar o meu canal, que se importa bastante pro desenvolvimento desse canal. E se você quiser assistir a prova num vídeo único, deixa um comentário aqui pra mim, que eu vou juntar as 4 questões em um único vídeo, que aí fica mais fácil se você tá em tempos futuros, 2026, 2027, você quer ver a prova, e aí você pega a prova e vê ela inteira, não fica vendo questão solta que nem tá por enquanto nesse vídeo. Então eu vou deixar aqui, se alguém comentar aqui pra mim, sim, eu queria ver as questões de química todas num único vídeo, aí eu vou criar esse vídeo. Senão, as 4 questões estão soltas, cada questão em um vídeo que você pode assistir a resolução. A gente acabou de concluir as questões de química desta prova, desta banca. Próxima questão é biologia. Não vou fazer essa questão. Fiz a prova de química com vocês e completamos a prova da FMJ. Espero que vocês tenham gostado da resolução. E se você tem interesse de assistir outras provas da VUNESP, também deixa um comentário aqui. Acabou de acontecer um monte de prova da VUNESP. E vou começar a gravar. Aliás, quero até te mostrar que prova que tá prontinha para eu começar a gravar para vocês. Olha só o que vai sair amanhã no meu canal. Vou começar a gravação de questões do tipo teste da prova da Santa Casa. Essa aqui eu tenho certeza que muita gente quer ver o que é que caiu nessa prova, porque outras provas estão por vir e o assunto pode ser repetido. Nesse vídeo você assistiu a resolução da questão número 4 da prova da FMJ. Espero que você tenha gostado. Espero vocês nos próximos vídeos e até mais!